Fala a verdade, você saberia começar uma redação sobre o tema racismo ambiental ou você nunca ouviu falar dessa expressão? Se você nunca ouviu falar, então tenha cuidado, porque o próprio governo já publicou uma matéria no portal oficial gov.br falando sobre racismo ambiental e uma instituição grande aqui no Brasil já cobrou inclusive uma redação sobre esse tema. Não adianta, você precisa estar bem informado e você precisa saber fazer uma boa redação porque você sabe que isso determina o teu sucesso ou o teu fracasso nas provas do Enem, provas de concurso. Então você tem que estar bem preparado. Nessa aula aqui eu vou ler com você a redação sobre a redação pronta, mastigada já, que você pode simplesmente entender quais são as ideias principais e já estar bem preparado. Se você acha que esse assunto é irrelevante, então feche esse vídeo porque não faz sentido você estar aqui. Agora, se você acha realmente que isso é um tema que você tem que ficar ligado, preste atenção aqui, porque de verdade, cara, 10 minutos de vídeo podem fazer a diferença no dia da tua prova e você não pode se arrepender. Já pensou? Você fica comigo só até essa parte do vídeo. Só até 1 minuto de vídeo. Ficou e saiu. Chegou lá na prova, abriu o caderno de questões lá do teu concurso do Enem. Racismo ambiental, que arrependimento. Era para eu ter ficado no vídeo do Profim, não fiquei e agora me ferrei. Para você não se ferrar, preste atenção nesse vídeo aqui agora. Então bora ver agora a minha redação completa sobre o tema racismo ambiental em debate no Brasil. Comecei assim, tá? Em 2022, nas Nações Unidas... Para. Uma coisa muito importante é que a redação tem 4 parágrafos, tá? E a redação é um progresso, a gente tem uma progressão textual. A introdução é a parte básica, o desenvolvimento 1 a parte intermediária, desenvolvimento 2 a parte avançada e a conclusão é o fechamento. Então, você vai entender esse vídeo em 4 partes. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Sabendo que você, assistindo ao vídeo todo, você está evoluindo ao longo do seu processo. Então, não pare na introdução, não pare no primeiro parágrafo, para apenas depois que eu ler a conclusão. Excelente. Ó, em 2022, as Nações Unidas organizaram um dos maiores eventos de debate ambiental, já usando a palavra do tema, tá? Debate, na história recente. A Conferência da ONU sobre Sustentabilidade, cujo objetivo era promover isonomia no uso do meio ambiente. O que significa isonomia? Significa justiça. O meio ambiente é utilizado de forma injusta. Aliás, ele é usufruído de forma injusta. As pessoas usufruem de forma injusta. O que é o racismo ambiental? É quando, por exemplo, algumas pessoas que moram em encostas, populações ribeirinhas, que são pessoas mais vulneráveis a enchentes, elas não recebem a devida importância da população que mora em locais mais privilegiados e não recebe serviços públicos, como saneamento, drenagem da água da chuva, coleta de lixo. E elas estão super vulneráveis. E geralmente essas pessoas que moram em locais mais vulneráveis também são economicamente, socioeconomicamente mais vulneráveis. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um crescimento nas favelas. E as favelas, naturalmente, elas foram habitadas por descendentes de pessoas escravizadas. Não é para falar escravos, tá? É para falar escravizados. O escravo é aquele que nasceu nessa condição. O escravizado é a pessoa que nasceu livre e foi colocado sob o jugo da escravidão por outra pessoa. Então, certo é falar pessoas escravizadas. Então, naturalmente, a gente tem uma coincidência entre situação socioeconômica, cor da pele e o local onde mora, mais vulnerável a crises climáticas. E aí sim a gente configura o racismo ambiental. Então, basicamente, o racismo ambiental é quando tem populações pobres morando em locais ambientalisticamente mais vulneráveis. Entendeu mais ou menos a minha explicação? Se não entendeu, continua lendo aqui a redação que tu vai entender melhor. Todavia, a prática do racismo ambiental mostra que o Brasil desrespeita os objetivos propostos na Convenção. Com efeito, para promover a justiça, há de se combater o silêncio da sociedade e do Estado sobre o problema. Então aqui eu já comecei minha introdução falando sobre a necessidade de um debate sobre o assunto, já falando sobre o tema racismo ambiental, beleza? E também falando sobre a questão dos 2 argumentos, silêncio da sociedade e silêncio do Estado. Excelente! Muito bom, então você passou da parte inicial, a introdução. E aí você vai perguntar assim, Prof, meu Deus, como é que eu vou fazer se eu não sei nada, não tenho essas ideias que você tem, eu não consigo desenvolver uma redação, não consigo nem começar, imagine desenvolver essa redação. Se você tem essa dificuldade, eu tenho a solução para o seu problema,
que é o Fórmula dos Três Modelos, tá? Na verdade, essa redação ela foi feita com base no modelo do meio ambiente do Fórmula. A introdução, você vai perceber que o desenvolvimento também foi feito com base no Fórmula dos Três Modelos. Basicamente, em vez de você ter que se preocupar com 40 milhões de repertórios para todos os possíveis temas, você se preocupa apenas com 3 modelos básicos que vão servir para vários. O que a gente está utilizando agora é o modelo do meio ambiente. Olha só como é que começa o desenvolvimento. Diante desse cenário, a falta da consciência ambiental representa um problema. Olha só como é que ficou efetivamente na redação. Diante desse cenário, a falta de consciência ambiental por parte dos brasileiros agrava o problema. Você percebe então que eu não estou tirando as ideias da minha cabeça 100%. Eu estou me apoiando numa estrutura sintática, uma estrutura produtiva. Se você quiser fazer parte desse treinamento e não precisar mais ficar procurando vídeos, milhões de vídeos no YouTube sobre temas, vou deixar o link do curso na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas fica ligado, se você for aluno para o Enem, o Fórmula é o Fórmula dos Modelos para o Enem, que o formato é diferente. Se você for, por exemplo, aluno de concurso, o curso não é mais o Fórmula do Enem, é o Fórmula da Redação para concurso. Então fica ligado na hora de você comprar certo, beleza? Embora o artigo 225 da Carta Magna assegure o direito ao meio ambiente equilibrado, o Brasil ainda está distante de vivenciar tal realidade, principalmente devido ao preconceito estrutural. Uma coisa muito importante, tá? A gente está levantando problemas no desenvolvimento. É para isso que serve o desenvolvimento. Levantar problemas e argumentar. Levantar problemas e argumentar. E lá na proposta de intervenção, na conclusão, a gente vai resolver esses problemas levantados. É muito importante que você veja como que foi feita a resolução desses problemas. Esse problema se manifesta nas enchentes, que afetam desproporcionalmente as comunidades negras e pobres, como as famílias que habitam em costas e regiões ribeirinhas. Pronto, aqui tem uma definição do racismo ambiental. O racismo ambiental é quando o meio ambiente, as crises climáticas, as crises ambientais afetam desproporcionalmente comunidades negras e pobres que habitam regiões mais vulneráveis, como encostas, regiões ribeirinhas, regiões que estão à beira do rio, regiões que, por exemplo, são marginalizadas naturalmente, que têm o seu formato ambiental mais marginalizado. É inaceitável que as injustiças ambientais recaiam sobre etnias e populações já economicamente fragilizadas. Beleza. Ademais, agora bora para o terceiro parágrafo, aqui é o parágrafo que eu vou criticar a inércia do Estado. Eu estou falando muito naturalmente. Existe um costume de o Estado privilegiar regiões que têm uma... Como é que é o nome da parada quando uma cidade é mais cara do que a outra em relação a imposto? Especulação o quê? Bota nos comentários aí. Especulação e comenta, se você souber. Aí você vê que você está aqui no vídeo há mais 5 minutos. Então, locais que têm populações urbanas, populações que pagam impostos mais caros, geralmente estão perto de praias, geralmente estão perto de pontos turísticos. Esses locais são de mais prestígio. Então, teoricamente, são locais que recebem mais atenção do Estado em relação ao saneamento básico, em relação à coleta de lixo, em relação, por exemplo, à drenagem da água da chuva, que também tem a ver com o saneamento básico. Então, as regiões que não são tão privilegiadas, elas acabam sendo excluídas desses direitos básicos, de serviços básicos, de saúde, por exemplo. Então, existe um privilégio que o Estado dá para locais que têm uma especulação imobiliária mais valorizada. Ademais, a inércia estatal motiva a continuidade da problemática do racismo ambiental. Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, afirma que as autoridades deveriam não apenas ofertar os benefícios da lei, mas garantir que a população usufrua deles na prática. Sob essa lógica, a partir do raciocínio de Bobbio, o Estado precisa não apenas criar políticas públicas de sustentabilidade, mas também mitigar o racismo ambiental. Essa falta de iniciativa estatal é evidenciada pela ausência de fiscalização adequada nas áreas mais vulneráveis a desastres climáticos, ou seja, falta fiscalização adequada em áreas mais vulneráveis a desastres climáticos, falta saneamento básico, drenagem pluvial, coleta de lixo, direcionadas às comunidades marginalizadas. Desse modo, enquanto a omissão for a regra, a justiça será a exceção. Então, aqui você percebe que eu problematizei algumas coisas. Eu falei sobre encostas, populações ribeirinhas, falei sobre saneamento básico, drenagem pluvial, coleta de lixo, que estão faltando. Então, esses são os problemas que eu levantei no meu desenvolvimento. Na minha proposta de intervenção, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver, ou pelo menos tentar minimizar
esses problemas específicos. Eu falei, por exemplo, de falta de internet nas casas. Não falei de falta de internet porque isso não é um problema que envolve a questão do racismo ambiental. Então, não faz sentido eu falar dele na proposta de intervenção. Eu falei, por exemplo, de falta de... Deixa eu pensar aqui. Falta de sirenes para avisar sobre chuvas e deslizamentos. Não falei de falta de sirene. Quando lá tem o deslizamento, apita sirene. Não falei disso. Então, se eu não falei disso, não tem por que eu propor isso na minha proposta. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar então. É urgente, portanto, que as escolas discutam o racismo ambiental com os alunos e com a comunidade. Não só com os alunos, senão a gente acaba fugindo ao tema, restringindo. Por meio de projetos pedagógicos e sociais, como a implementação de programas de educação ambiental, focados em enchentes e seus impactos. Então aqui em cima a gente falou sobre enchentes aqui, ó. Vou chamar de P1, tá? Eu com os meus alunos, eu sempre nomeio os problemas. Então aqui a gente falou sobre enchente. P1, beleza, enchente. Então eu resolvo P1 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, P1. Aí na sequência eu falo, essas atividades terão a finalidade de motivar o povo a cobrar do Estado saneamento básico, drenagem pluvial, coleta de lixo. Ó, saneamento básico foi o problema 2, drenagem pluvial foi o problema 3, coleta de lixo foi o problema 4. Então você percebe que os problemas que eu levanto no meu desenvolvimento, eu soluciono na minha proposta de intervenção do jeito mais sistematizado possível. Senão você não ganha nota máxima no projeto de texto. Isso aqui não tem a ver com nota da competência 5, tem a ver com nota da competência 3. Então, às vezes, você está perdendo ponto na competência 3 por uma besteira que você fez na conclusão de não dar solução para os problemas. Beleza. De modo que a justiça ambiental deixe de ser um privilégio de pouco e se torne, de fato, um direito de todos. Então, aqui eu usei um jogo de palavras do privilégio com direito. Privilégio de pouco, direito de todos. Pronto, eu fecho a minha redação desse jeito bonito aqui. Tu gostou que eu sei, então ficou até o final, então se inscreve no canal. Vou deixar um outro vídeo muito bom que vai complementar o teu estudo aqui agora, clica nele e continua vendo.